Num mundo de uma imensa diversidade, algumas crianças nascem com características físicas ou biológicas extraordinárias. Estes casos clínicos e trajetórias de vida únicas levam-nos a reconsiderar a normalidade e a admirar a resiliência humana face à adversidade mais complexa. Inscreva-se para mais vídeos educativos e fascinantes. Número 10. Shilo Pepin. A resiliência face à síndrome da sereia. Shilo Pepin tornou-se uma figura mundial de coragem devido à sua luta contra a sirenomelia, mais conhecida como síndrome da sereia. Esta patologia congênita raríssima caracteriza-se pela fusão completa dos membros inferiores, evocando a cauda de uma criatura mitológica. Estatisticamente, a sirenomelia é quase sistematicamente fatal ao nascimento, pois é acompanhada de malformações internas severas, ausência de sistema geniturinário funcional, anomalias retais e insuficiências renais críticas. No entanto, Shilo viveu até aos 10 anos, um feito médico sem precedentes. Ao contrário de outras crianças com esta condição que passam por cirurgias de separação, Shilo não pôde ser operada porque os seus vasos sanguíneos estavam demasiado entrelaçados. O seu percurso foi marcado por mais de 150 intervenções, incluindo transplantes renais. Além dos blocos operatórios, Shilo tornou-se um ícone mediático, aparecendo em documentários e programas como o de Oprah Winfrey. Ela provou que a qualidade de vida não depende da estrutura anatômica, mas da capacidade de se aceitar e de ser amada. O seu falecimento em 2009 deixou um legado de sensibilização sobre doenças raras e a importância dos cuidados paliativos pediátricos. Número 9. Virsavia Borun-Goncharova, um coração à flor da pele. Virsavia Borun-Goncharova nasceu com uma condição espetacular chamada pentalogia de Cantrell. Esta anomalia afeta cerca de 1 em cada 1 milhão de nascimentos e manifesta-se por uma malformação da parede abdominal, do diafragma e do externo. A consequência mais visível é a ectopia cardíaca. O coração de Virsavia bate literalmente fora da sua caixa torácica, protegido apenas por uma fina camada de pele. É possível observar as contrações do seu músculo cardíaco a olho nu, o que torna cada movimento, cada queda ou cada contato físico potencialmente mortal. Apesar desta vulnerabilidade extrema, Virsavia leva uma vida surpreendentemente ativa. A sua mãe teve de deixar a Rússia para ir para os Estados Unidos, na esperança de encontrar especialistas capazes de a operar, mas a complexidade do seu sistema vascular tornou a intervenção, muitas vezes, demasiado arriscada. A sua história é um testemunho de vitalidade pura. Ela dança, corre e canta, desafiando a fragilidade do seu próprio corpo. Ela encarna a luta entre a fragilidade anatômica e uma força de vida inabalável, forçando os cardiologistas a repensar os protocolos de proteção para tais casos. Número 8. Pranshu, a criança divinizada entre a medicina e a fé. Na aldeia de Jalandhar, na Índia, o jovem Pranshu ocupa um lugar único no cruzamento entre o médico e o sagrado. Nascido com uma malformação física que resultou num alargamento da testa e num estreitamento dos olhos, Pranshu apresenta um rosto que, para os habitantes da sua região, tem uma semelhança impressionante com o deus Ganesha, a divindade com cabeça de elefante. De um ponto de vista clínico, o seu estado poderia estar ligado a uma forma de encefalocele ou a outra anomalia craniofacial. No entanto, onde o Ocidente veria uma patologia a ser corrigida, a sua comunidade vê uma bênção. Todas as quintas-feiras, centenas de fiéis prostram-se diante dele para receber a sua bênção. Esta situação levanta questões fascinantes sobre a percepção sociocultural da deficiência. Pranshu não sofre de estigmatização. Pelo contrário, é integrado e respeitado. O seu caso mostra como uma diferença biológica pode ser transformada pelo prisma da cultura num atributo de prestígio, oferecendo à criança um ambiente psicológico protetor, embora complexo de gerir para uma mente jovem. Número 7.
Shivram e Shivnat Sahu, a harmonia na dualidade. Os irmãos Shivram e Shivnat Sahu são gêmeos siameses originários de uma pequena aldeia indiana, cuja existência desafia as leis habituais da autonomia corporal. Fundidos pela cintura, isquiópagos, partilham 2 pernas e um abdômen, mas possuem 2 bustos, 4 braços e 2 cérebros distintos. A coordenação entre eles é um prodígio neurológico. Conseguem caminhar, vestir-se e até andar de bicicleta sincronizando perfeitamente os seus movimentos, como se fossem um único organismo regido por 2 vontades. O caso deles é emblemático nos debates bioéticos sobre a separação. Na adolescência, cirurgiões propuseram separá-los, o que provavelmente permitiria que um deles levasse uma vida normal, enquanto o outro necessitaria de cuidados constantes. Os irmãos recusaram categoricamente. Para eles, a sua união não é um fardo, mas uma identidade. Eles ilustram uma forma de simbiose humana levada ao extremo, provando que a individualidade não está necessariamente ligada à separação física. A sua vida cotidiana é uma lição de cooperação permanente e de fraternidade absoluta. Número 6. Deepak Paswan, libertar-se do gêmeo parasita. A história de Deepak Paswan é a de uma libertação cirúrgica após um nascimento traumático. Deepak nasceu com um gêmeo parasita, ou fetus in feto, agarrado ao seu peito. Concretamente, ele tinha 2 braços e 2 pernas extra emergindo do seu busto, pertencentes a um gêmeo que não se desenvolveu completamente no útero. Tal como Pranchu, foi inicialmente visto por alguns como uma encarnação divina, mas a realidade médica era alarmante. O peso extra e a circulação sanguínea partilhada sobrecarregavam o seu coração e comprometiam seu crescimento. Em 2010, uma equipe de cirurgiões em Bangalore realizou uma operação maratona de várias horas para remover os membros parasitas. O sucesso desta intervenção transformou a vida de Deepak, permitindo-lhe passar de um objeto de curiosidade religiosa a um rapaz capaz de jogar futebol sem impedimentos. Este caso sublinha os progressos fulgurantes da cirurgia pediátrica em países em desenvolvimento e a importância do acesso a cuidados de ponta para corrigir anomalias congênitas graves. Número 5. Arya Permana, o combate contra a obesidade metabólica. Arya Permana, originário da Indonésia, ficou tristemente célebre com o título de a criança mais gorda do mundo. Aos 10 anos de idade, pesava quase 192 quilos. O seu caso ultrapassa em muito a questão da alimentação. Tratava-se de um desequilíbrio hormonal e metabólico severo, que lhe causava uma fome insaciável e uma acumulação de gordura patológica. A sua vida estava em perigo imediato. Já não conseguia caminhar, ficava sem fôlego à mínima palavra e tinha de tomar banho num tanque exterior, pois nenhum chuveiro o conseguia acomodar. O seu percurso de transformação é um modelo de gestão de saúde pública. Sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar, Arya submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, uma estreia para uma criança da sua idade na sua região, aliada a uma dieta rigorosa e a um programa de exercício intenso. A sua perda de peso espetacular de mais de 100 quilos revelou um adolescente determinado e desportista. A sua história é um grito de alerta sobre os distúrbios metabólicos infantis e um exemplo de esperança quanto à reversibilidade de situações clínicas extremas, através de uma intervenção médica coordenada. Número 4. Bayezid Hossain, o mistério do envelhecimento acelerado. Bayezid Hossain, um jovem rapaz do Bangladesh, vive uma realidade biológica paradoxal. Portador de progéria, ou síndrome de Hutchinson-Gilford, associada a cutis laxa, o seu corpo envelhece 8 vezes mais depressa do que o normal. Com apenas 4 ou 5 anos, Bayezid já apresentava o rosto enrugado de um homem de 80 anos, sofria de dores articulares, dificuldades urinárias e problemas cardíacos típicos da velhice. A progéria é causada por uma mutação no gene LMNA, que produz uma proteína anormal, a progerina, desestabilizando o núcleo das células.
O que torna o caso de Bayezid particularmente tocante é o contraste entre a sua aparência física e as suas capacidades cognitivas. Relata-se que possui uma inteligência superior à média e uma consciência aguda da sua condição. Estas crianças, muitas vezes chamadas as crianças do crepúsculo, oferecem dados cruciais para compreendermos o envelhecimento humano em geral. A vida de Bayezid é uma corrida contra o tempo, lembrando a fragilidade do nosso ADN e a necessidade de investigação genética para prolongar a vida daqueles cujo relógio corre depressa demais. Número 3. Giuliano Stroy. Os limites da preparação física. Ao contrário dos outros casos nascidos com patologias, Giuliano Stroy tornou-se uma exceção biológica através do treino. Apelidado de Hércules Romeno, começou a musculação e a ginástica de alta intensidade aos 2 anos de idade, sob a tutela do pai. Aos 5 anos, exibia uma musculatura de bodybuilder profissional e batia recordes mundiais de flexões verticais e exercícios de força pura. O caso de Giuliano desencadeou uma tempestade ética mundial. Os pediatras preocuparam-se com o impacto de tal carga de trabalho no crescimento ósseo e no desenvolvimento hormonal de uma criança. O seu corpo, embora saudável em aparência, representava um desvio artificial do crescimento normal. No entanto, Giuliano manteve-se uma criança viva e apaixonada pelas suas performances. O seu caso questiona nossa relação com a excelência física. Até onde se pode levar a plasticidade muscular de uma criança sem comprometer a sua integridade fisiológica a longo prazo? Ele permanece como um exemplo único do que o corpo humano pode realizar sob estimulação física extrema desde tenra idade. Número 2. Oksana Malaya. A sobrevivência para além da linguagem humana. A história de Oksana Malaya pertence ao domínio das crianças selvagens, mas é uma das mais bem documentadas. Abandonada pelos pais alcoólicos na Ucrânia aos 3 anos de idade, sobreviveu durante 6 anos num canil, criada por cães. Quando foi descoberta em 1991, Oksana já não andava direita, não usava qualquer linguagem humana, mas ladrava, rosnava e alimentava-se como um canídeo. Este caso é fundamental para a psicologia do desenvolvimento. Ilustra a noção de período crítico. Se uma criança não for exposta à linguagem e à socialização humana antes de uma certa idade, os circuitos neuronais necessários nunca se formam completamente. Embora tenha sido reabilitada e tenha aprendido a falar e a caminhar, Oksana manteve durante toda a vida sequelas cognitivas e comportamentais dos seus anos de vida selvagem. O seu destino trágico sublinha que o ser humano não é apenas um ser biológico, mas também uma construção social. Sem o outro, a nossa própria biologia desvia-se para modos de sobrevivência arcaicos. Número 1. Sherik e Terik. O milagre da diversidade genética. Sherik e Terik ilustram um fenômeno biológico tão raro que parece desafiar as leis da probabilidade: a superfecundação heteropaternal. Embora sejam gêmeos, nascidos do mesmo parto, têm pais diferentes. Isto ocorre quando 2 ovócitos são libertados durante o mesmo ciclo e fecundados por 2 parceiros diferentes num curto intervalo de tempo. No caso deles, a diferença é visualmente marcante. Um dos gêmeos nasceu com um fenótipo negro, refletindo a herança do seu pai, enquanto o outro nasceu albino ou com uma pele extremamente clara, criando um contraste total. Este caso questiona os nossos preconceitos sobre a gemelaridade e a raça. Eles são a prova viva de que a genética é uma loteria de combinações infinitas. Além da curiosidade científica, o seu vínculo fraternal inabalável mostra que a identidade não se resume à pigmentação da pele ou à semelhança dos traços, mas à experiência partilhada de terem vindo ao mundo juntos, apesar dos seus códigos genéticos distintos. Ao explorar estas fronteiras do humano, aprendemos a humildade. Compreendemos que o normal é apenas uma média estatística e que a verdadeira essência da humanidade reside na sua capacidade de se adaptar, de sobreviver
e de encontrar beleza nas formas mais inesperadas da vida. Estas 10 crianças não são apenas exceções clínicas. São faróis que iluminam a nossa compreensão do que significa estar vivo. Número 11. Momento de casos imprevistos. Estas 2 crianças enfrentam desafios médicos incríveis. À esquerda, um bebê nascido com uma fusão das pernas, chamada sirenomelia. À direita, uma jovem que vive com o coração fora do peito. Apesar destas provações únicas, elas encarnam uma força de vida extraordinária. Vocês são verdadeiras guerreiras da esperança. Enviamos-vos todo o nosso amor e apoio. Estes 10 relatos destacam a extraordinária diversidade biológica da humanidade. Ao explorar estas condições raras, desenvolvemos uma compreensão mais profunda da medicina e da resiliência, lembrando-nos de que cada indivíduo possui um valor intrínseco e inestimável.